Cumprimento a todos os meus irmãos com a paz de Jesus. O tema escolhido para hoje é a história do grande conflito. Eu convido você para abrir a Bíblia no livro de 2 Crônicas, capítulo 20 e o verso 20. Aqui diz: crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e sereis prosperados. E também em Provérbios capítulo 29 e o verso 18, nós lemos: não havendo profecia, o povo se corrompe, mas o que guarda a lei do Senhor, este é bem-aventurado. Queridos, Deus colocou na sua igreja o dom de profecia. Na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, verso 28, entre todos aqueles dons que Deus colocou na igreja, está ali o dom de profecia. Faz parte da igreja de Deus, a igreja remanescente para os últimos dias, o dom profético. Abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 12 e o verso 17. Apocalipse capítulo 12 e o verso 17. Aqui nós lemos: e o dragão irou-se contra a mulher, e foi fazer guerra ao resto da sua semente, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. É muito clara a palavra de Deus quando diz que Satanás tem raiva, ele está encolerizado contra a mulher, ou seja, a igreja de Deus, que é um remanescente, é um resto que ficou para esta última geração, que antecede a segunda vinda de Jesus. Quem é este remanescente? A Bíblia é clara quando diz os que guardam os mandamentos de Deus, os 10 mandamentos da lei de Deus. E o que mais? Tem o testemunho de Jesus Cristo. E também a Bíblia explica. Nós não explicamos a Bíblia. A Bíblia unicamente pode explicar a Bíblia. E em Apocalipse capítulo 19, nós lemos capítulo 19 de Apocalipse e o verso 10. Aqui explica o que é o testemunho de Jesus. Aqui lemos: e eu me lancei aos seus pés para o adorar. Mas ele me disse: olha, não faças tal. Sou teu conservo e dos teus irmãos que têm o testemunho de Jesus. Adore a Deus, porque o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. A Bíblia diz que o testemunho de Jesus é o dom profético. E lá em Apocalipse 12, 17, diz que o povo de Deus, que Satanás tem ódio, é aquele que guarda os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus, que aqui diz é o dom profético, é o dom de profecia, é o espírito de profecia. Em todos os marcantes acontecimentos e grandes lances da história do povo de Deus, houve sempre a figura marcante, impressionante do profeta. A missão do profeta era árdua, era difícil e era incômoda. Quando o Senhor tentou mudar o rumo da história e trazer um povo que estava cativeiro por razões políticas e religiosas, escravizados numa terra em que tudo era Deus, menos o Deus verdadeiro, lá no Egito, Deus usou o método, levantar um profeta. E o profeta foi Moisés. Deus levantava um profeta geralmente nas horas de crise, apostasia, e a mensagem era dura e cheia de repreensões. Foi esse o método divino também na Idade Média, quando Deus usou homens poderosos, ungidos pelo Espírito Santo, como João Wycliffe, João Hus, Jerônimo, Martinho Lutero, João Wesley, Guilherme Miller, Ellen White. Todos estes foram homens e mulheres chamados por Deus para serem mensageiros de Deus. No calendário profético de Deus, o ano de 1844 assinala o maior acontecimento dos tempos modernos, a corte celestial. O juízo celestial teria início lá no santuário celestial. Uma vez, o pastor José Viana, conferencista, estava fazendo uma série de conferências num auditório móvel, numa grande tenda com capacidade para 1000 pessoas. Naquela noite, o pastor José Viana pregou sobre o calendário profético de Deus e a data de 1844. E o pastor disse naquela noite que quando ele tinha apresentado esse mesmo tema numa conferência pública anterior que ele tinha feito, um professor de história permaneceu no auditório e pediu para falar em particular com o pastor Viana. E então ele explicou: pastor Viana, eu concordo com muitas das verdades que o senhor pregou. Eu sou um professor de história. Por isso eu discordo fundamentalmente da legitimidade do ano de 1844 como sendo uma data histórica no texto bíblico.
E então, naquela noite, o pastor gastou algumas horas com o professor de história, explicando para eles, dando os detalhes da profecia das 2.300 tardes e manhãs de Daniel 8:14, mostrando que 1844 era uma data legítima. E no final do diálogo, o professor de história disse: eu estou convicto agora de que 1844 é realmente uma data legítima dentro do texto bíblico. Então, queridos, o pastor Viana estava contando esta experiência que ele tivera com este professor de história algum tempo atrás. E naquela noite ele pregou o mesmo tema, o calendário profético de Deus, 1844. Ao sair do auditório naquela noite, um rapaz que tinha assistido à palestra disse para o pastor Viana: quero dizer que sou um estudante de história. Nunca fui um bom estudante de religião, mas as evidências apresentadas nessa noite me levam a crer que 1844 é realmente uma data verdadeiramente histórica e legítima dentro da profecia bíblica. Meus queridos, durante o período que durou entre os anos de 1833 até 1844, nós vemos Deus agindo como sempre agiu, levantando no meio do seu povo um profeta. Primeiramente, Deus chamou um profeta chamado William Foy. Ele era um pregador negro da Igreja Batista Free Will Baptist Church. Ele recebeu a primeira visão no dia 18 de janeiro de 1842, que durou 2h30. E nessa visão, ele viu os santos salvos no céu. A segunda visão ocorreu 2 semanas depois, no dia 4 de fevereiro de 1842, na cidade de Boston. Nessa visão, ele contemplou o juízo celestial e uma grande multidão sendo julgada. William Foy publicou as suas 2 visões num panfleto no dia 3 de janeiro de 1845. Ele teve outras visões e continuou sendo um fiel pregador batista até a sua morte no ano de 1893, quando ele morreu com 75 anos de idade. Hazen Foss foi um segundo jovem que Deus chamou para o ministério profético. Deu para ele visões. A visão que lhe foi dada no final de setembro ou início de outubro de 1844, ali ele viu o povo de Deus caminhando em direção à Nova Jerusalém e foi instruído a contar a visão. Porém, Hazen Foss se negou a contar a visão. O desapontamento de 22 de outubro de 1844 deixou Hazen Foss muito desanimado. Numa segunda visão, Deus advertiu Hazen Foss de que se ele continuasse rejeitando o dom profético que Deus tinha dado para ele, Deus iria tirar este dom dele e dar para uma outra pessoa. Numa ocasião, um grupo de crentes se reuniu para ouvir a visão que ele tinha para contar, mas ele, por timidez, se negou a contar. Então, alguns dias depois, ele começou a se sentir assim, mal, com sentimentos muito estranhos, e ele ouviu uma voz dizendo para ele: você afugentou o Espírito do Senhor. Horrorizado com o peso deste pecado e com a consciência culpada, ele disse então que contaria a visão. Reuniu o grupo de crentes e quando foi relatar a visão, não pôde se lembrar de nada da visão que tinha tido. E então, em profundo desespero, Hazen Foss exclamou dizendo: foi-se de mim, não posso dizer nada, o Espírito do Senhor me abandonou. Queridos, o irmão de Hazen Foss era casado com a irmã gêmea de Ellen Goldie Harmon. A irmã gêmea de Ellen Goldie Harmon chamava-se Elizabeth. No mês de dezembro de 1844, Deus deu a primeira visão para Ellen Goldie Harmon. Tinha apenas 17 anos de idade. E no começo de 1845, Hazen Foss escutou Ellen relatar a sua primeira visão para um pequeno grupo de crentes na cidade de Portland, no Maine. Hazen Foss reconheceu aquela visão como sendo a mesma que Deus havia dado para ele. Depois de Ellen ter relatado a visão, Hazen Foss a procurou e disse para ela: creio que as visões foram tiradas de mim e dadas para você. Não recuse obedecer a Deus, pois será com o perigo da sua própria alma. Sou um homem perdido, disse Hazen Foss. Você foi escolhida por Deus, seja fiel em fazer a sua obra e a coroa que eu poderia receber, você receberá. Comparando as datas, podemos verificar que foi depois de Deus ter dito para Hazen Foss que as visões lhe seriam tiradas, foi depois disso que Ellen Goldie Harmon
teve a sua primeira visão. Hasen-Foss continuou vivendo até o ano de 1893, mas nunca mais manifestou nenhum interesse em assuntos religiosos, em assuntos da palavra de Deus. Nós podemos perceber claramente que em 1844 Deus planejou chamar o povo de volta para a Bíblia, restaurar a doutrina bíblica do santuário celestial que estivera lançada por terra durante toda a Idade Média. Deus levantou uma profetisa, uma jovenzinha de 17 anos, Ellen Gold Harmon, batizada aos 15 anos de idade na igreja metodista no dia 26 de junho de 1842. Ellen Gold Harmon se casou com o pastor Tiago White no dia 30 de agosto de 1846 e ficou conhecido como Ellen Gold White. Exerceu seu ministério profético por 70 anos, desde 1844 até 1915. Morreu em 1915 com a idade de 87 anos. Ela escreveu mais de 2.000 cartas e documentos, escreveu mais de 50 livros que foram publicados e teve mais de 2.000 sonhos e visões. Ellen White foi muito clara ao explicar a natureza da sua missão. Seus escritos não eram uma nova Bíblia e nem deveriam substituir a Bíblia. Era, assim, um comentário inspirado da Bíblia com a intenção de levar o povo de volta para a palavra de Deus. Ela mesmo compara os seus escritos como uma luz menor para conduzir o povo para a luz maior, a palavra de Deus. Em 1848, quando Ellen tinha apenas 21 anos de idade, Deus lhe deu a grande visão do grande conflito entre Cristo e Satanás. Mas ela não escreveu a visão. Passaram-se então 10 anos e em março de 1858, Deus deu novamente a mesma visão para Ellen, a visão do grande conflito entre Cristo e Satanás. E então Deus ordenou que ela agora escrevesse a visão. Nessa ocasião, entre fevereiro e março de 1858, Tiago e Ellen White estavam viajando pelo estado de Ohio, visitando alguns grupos de crentes adventistas. No domingo à tarde, houve um serviço fúnebre, no mesmo local onde o grupo de adventistas havia se reunido. O pastor Tiago White foi convidado para fazer o sermão fúnebre, e ele pregou, e depois que ele terminou, Ellen pediu para falar algumas palavras também. E ela começou a falar sobre a breve volta de Jesus Cristo, sobre a ressurreição dos mortos e a esperança do cristão. Enquanto Ellen falava, ela foi tomada em visão. Uma visão que durou 2 horas. Foi uma cena inusitada, porque ali estava o caixão fúnebre com uma multidão expectante do que iria acontecer. Ao voltar da visão, que durou 2 horas, um grupo foi para o cemitério e outro grupo permaneceu ali para ouvir a explicação da visão. Nesta visão, Deus mostrou vários assuntos para Ellen, mas agora ele deu uma exposição mais plena, maior, do grande conflito entre Cristo e Satanás. Como dissemos, ela teve essa mesma visão 10 anos antes, quando tinha 21 anos de idade, mas não escreveu a visão. Agora, com 31 anos de idade, ela teve outra vez a mesma visão e Deus disse, agora Ellen, escreva a visão. Deus também disse que Satanás faria tudo para impedir que ela escrevesse a visão, mas que os anjos de Deus dariam toda a proteção para ela. Depois do funeral, quando Tiago e Ellen estavam voltando para a cidade de Battle Creek, onde eles viviam, eles estavam voltando numa viagem de trem e juntos faziam planos para a publicação do livro O Grande Conflito. Quando chegaram à cidade de Jackson, que fica a questão de 50 quilômetros mais ou menos de Battle Creek, eles pararam para repousar um pouco. Ficaram na casa da família Palmer. Naquela noite, quando Ellen estava conversando com a irmã Palmer, ela teve um derrame, um AVC. Ellen descreveu esta doença dizendo, minha língua se recusava a falar o que eu queria falar. Minha língua parecia grande e amortecida. Uma sensação estranha e gelada passou por meu coração, por minha cabeça e no meu lado direito. Fiquei insensível, mas fui erguida por fervorosa oração. Por um curto período de tempo, eu não esperava mais viver. Era o 3º derrame que eu tinha com paralisia.
E embora estivesse apenas a 50 quilômetros de casa, eu não tinha esperança de rever as minhas crianças. Lembrei-me das vitórias que Deus nos dera durante esta viagem missionária com o meu marido e pensei que tinha sido o último testemunho, a última viagem missionária, e me senti reconciliada com Deus. Porém, por meio de muitas orações, pouco a pouco Ellen voltou ao seu estado normal. Mas por semanas não tinha forças nas mãos, não podia sentir até mesmo uma água gelada quando colocada sobre a sua cabeça. Estava paralisada. 3 meses mais tarde, Ellen teve uma outra visão em que Deus lhe mostrou o que realmente tinha acontecido naquela noite na casa da família Palmer. Deus disse para ela: Satanás havia tentado tirar a sua vida, mas os anjos do Senhor vieram em seu socorro. A princípio, ela não podia escrever mais do que uma página por dia e aí tinha que descansar 3 dias. Mas logo as forças foram sendo recuperadas. Com o poder de Deus, ela se recuperou. E ela pôde contar esta sua experiência na Assembleia da Conferência Geral em 1858, que ocorreu entre os dias 21 a 24 de maio, onde existiam cerca de 400 adventistas presentes. Ela disse diante de todos eles que estava empenhada em publicar o livro O Grande Conflito entre Cristo e Satanás. E em meados de agosto de 1858, o livro foi completado e publicado. O título original era O Grande Conflito entre Cristo e os seus anjos e Satanás e os seus anjos. Este livro apareceu como o primeiro volume do Spiritual Gifts, com 224 páginas. E em 1882, o conteúdo deste pequeno livro foi reimpresso como sendo a segunda parte do livro Primeiros Escritos. O livro Grande Conflito começa com uma visão histórica que inicia com a destruição de Jerusalém no ano 70, aborda o movimento da Reforma e do Advento em detalhes e culmina com uma longa descrição dos últimos acontecimentos escatológicos, preparando o mundo para a segunda vinda de Jesus. O livro Grande Conflito também descreve importantíssimas verdades bíblicas que estavam esquecidas, entre elas o santuário celestial, o juízo investigativo e o estado dos mortos. Grande parte desta primeira metade do livro Grande Conflito é dedicada ao conflito histórico entre o catolicismo romano e o protestantismo. Ellen White escreve que o papado propagou uma forma corrupta de cristianismo a partir do tempo de Constantino, o imperador romano, e durante a Idade Média o poder papal foi combatido pelos valdenses e outros pequenos grupos que preservaram uma forma autêntica do cristianismo. Começando com João Wycliffe e João Hus, e continuando com Martinho Lutero, com Zwinglio e outros reformadores, a reforma protestante prosseguiu, restaurando verdades bíblicas que tinham sido esquecidas. No início do século XIX, em todo o mundo, Deus levantou mensageiros pregando a mesma mensagem da breve volta de Jesus. Sem se conhecerem, sem se comunicarem, em várias partes do mundo, Deus levantou mensageiros pregando a mesma mensagem da breve volta de Jesus. José Wolff, do ano de 1821 a 1845, viajou extensamente pela África, Ásia, Oriente Médio e também Estados Unidos, pregando a mensagem da breve volta de Jesus. E também Robert Winter foi o mensageiro da breve volta de Jesus na Inglaterra. Na América do Sul, o padre jesuíta Manuel Lacunza pregava sobre a volta de Jesus e publicou um livro. O título do livro, A Vinda do Messias em Glória e Majestade. Mas ele publicou este livro sob o pseudônimo de Rabi Ben Israel. O ministro escocês Edward Irving traduziu este livro para o inglês e publicou o livro de Lacunza em 1827, na Inglaterra. Na Alemanha, a mensagem da breve volta de Jesus foi pregada pelo pastor Bengel, pastor da igreja luterana. A luz da breve volta de Jesus foi também pregada na França e na Suíça pelo pregador Louis Galsen. Na Escandinávia, Deus usou as crianças. Crianças entre 6 e 8 anos de idade eram usadas por Deus para anunciarem que Jesus Cristo estava voltando. Nos Estados Unidos, Deus usou Guilherme Miller e os seus colaboradores para pregarem a mensagem
da breve volta de Jesus, os Estados Unidos se tornaram o centro da obra do Advento. Deste movimento adventista milerita surgiu então, depois do desapontamento de 1844, surgiu a Igreja Adventista do Sétimo Dia. A segunda metade do livro Grande Conflito fala das profecias que predizem o ressurgimento da supremacia papal agora no tempo do fim. Mostra que o governo dos Estados Unidos formará uma união com a Igreja Católica Romana, formando assim uma tríplice aliança: protestantismo, romanismo e espiritualismo. Essa união resultará na imposição de uma lei universal dominical, santificando o domingo, chamado na Bíblia de a marca da besta, o sinal da besta, e uma grande perseguição será feita aos que guardam os mandamentos de Deus, incluindo o quarto mandamento, que diz: lembra-te do dia do sábado para o santificar, não o domingo, mas o sábado. Estes filhos e filhas de Deus que insistirem em obedecer aos mandamentos de Deus serão perseguidos agora no tempo do fim, imediatamente antes da segunda vinda de Jesus. Os sinceros filhos de Deus, de todas as igrejas, de todas as denominações religiosas que amam a Jesus Cristo e que se colocam ao lado dos mandamentos de Deus, os 10 mandamentos, e decidem amar a Jesus e guardar os seus mandamentos, eles serão perseguidos. E o livro Grande Conflito termina falando que Jesus Cristo virá para libertar o seu povo, buscar a sua igreja, os filhos e filhas sinceros de Deus, e arrebatá-los para o céu, onde eles vão viver e reinar com Cristo durante 1000 anos. E no final destes 1000 anos, eles descerão com a cidade santa, junto com Jesus Cristo, para esta terra. E então haverá a segunda ressurreição dos ímpios, conforme diz Apocalipse capítulo 20. E então todos os ímpios serão ressuscitados, e eles vão atacar a nova Jerusalém que desceu do céu. E então descerá fogo e enxofre do céu, e consumirá Satanás e os ímpios. Ímpios e Satanás, todos serão queimados, extintos, e Deus cria um novo céu e uma nova terra, onde reina a justiça de nosso Deus, onde o povo de Deus viverá eternamente, adorando a Deus, de sábado em sábado, de lua nova em lua nova, por toda a eternidade. Esta é a bendita mensagem, esta é a bendita esperança. É assim que termina o livro Grande Conflito, com sucesso, com vitória do povo de Deus e vitória de nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia! Louvado seja Deus!